Existem chimpanzés com QI maior do que o QI do brasileiro médio. E entre os brasileiros existe uma classe bastante vergonhosa que tem certo destaque na mídia: os economistas. Entre eles, Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central e cujo diploma, certificação, qualificação, tudo isso perdeu a credibilidade quando ele fez o L em 2022. Não adianta, o cara pode ter feito sei lá o que, mestrado, doutorado, se fez o L, acabou, não tem como ter credibilidade quem fez o L. Hoje eu vou reagir aqui a um vídeo recente, uma fala recente do Armínio Fraga e de alguns outros economistas também que agora estão preocupadinhos com a situação do país. Então, se você gosta de conteúdo de investimentos, de economia feito de forma independente, porque eu não recebo patrocínio de ninguém, de nenhuma instituição, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você nunca fez o L também, por favor, aí sim inscreva-se no canal. Agora, se você fez o L ou se você é da turma aí dos isentões, que pra mim é fazer o L, assim, o mundo se divide entre os que fizeram o L e os que não fizeram o L. Não existe essa, já eu votei nulo, nem Lula nem Bolsonaro. Pra mim, isso é fazer o L. Fazer o L é o estado de espírito. Então, assim, se você não fez, aí sim eu peço que você inscreva-se no canal e fique comigo até o final. Acha que há risco de recessão, então? Acho sim. Eu acho sim. A partir do ano que vem, de 2027? Ela já está chegando, Amanda. As ondas de crédito mostram isso. Começou com crédito pessoal, um monte de gente inadimplente, o setor de varejo muito apertado, ele trabalha com estoques, com dívida, com essa dívida ninguém aguenta. As outras empresas, você na abertura comentou isso perfeitamente, é isso mesmo. As outras empresas estão apertadas, estão indo para a RJ e depois tem o próprio Estado. Então, hoje a gente está assim, é uma situação delicada. Eu acho que no ano que vem, se essas providências mais relevantes não forem tomadas, pode ser uma repetição. Espero que não seja, tá? Eu espero que estou errado, mas pode ser uma repetição do caso da Dilma, onde em 2 anos e meio o PIB caiu bastante, caiu mais do que 5%, caiu uns 7% naquela época, em 2 anos e meio. Isso é uma baita de uma recessão, isso pode acontecer. Na verdade já existem, o mercado já está dando mesmo alguns sinais de recessão. Por exemplo, pela primeira vez na história, os títulos indexados à inflação, o Tesouro IPCA de longo prazo, superaram o rendimento de IPCA mais 7,8% ao ano visto em janeiro de 2016, na época da Dilma. O último período que NTNB é o nome técnico para o Tesouro IPCA. O último período que NTNB pagou prêmios comparáveis foi 2015 e 2016, durante a crise fiscal do governo Dilma. E hoje esses títulos estão pagando IPCA mais 8. E não porque o governo é bonzinho com os rentistas, olha que rentabilidade boa, olha como eu sou generoso, como o Lulinha é generoso. Não é por isso, não, é porque a situação está tão crítica que o governo ele precisa convencer investidores a financiar a sua dívida. Então, por isso que tem essa rentabilidade alta. Existem também alguns outros sinais de recessão. Por exemplo, recentemente estrangeiros já tiraram 12 bilhões da B3, isso só em agosto. Em um único dia, na terça-feira passada, foram retirados 4,7 bilhões. Essa foi a maior saída diária em mais de 5 anos. Alfredo Setúbal, CEO da Itaúsa, também disse que o Brasil pode ter uma pequena recessão. Tem outras matérias também, aliás, as matérias econômicas do Brasil são as piores possíveis. Matérias aqui até um pouco mais antigas falando de um apagão fiscal em 2027. E diante desse colapso fiscal iminente, o governo também está tentando exaustivamente convencer a mídia e os investidores de que não vai fazer controle de capitais. O governo falar que não vai fazer controle de capitais é igual o homem falar que vai colocar só a cabecinha. Numa dessas, meu marido me engravidou. Olha aqui, olha como tá a barriguinha. Deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Se tá falando muito que não vai fazer, é porque vão fazer. Aliás, já começaram, né? O controle de capitais já começou. O aumento do IOF é uma forma de controle de capitais que já começou em 2025 e pode aumentar. Aliás, é muito provável que aumente, porque o limite do IOF é 25%. Isso eu não tirei da minha cabeça, não. Tá aqui, ó, um texto da Câmara. A única exigência é respeitar os limites máximos da lei, que autoriza tetos de até 25% para câmbio e 1,5% ao dia para o crédito, ou seja, eles podem aumentar sim ainda mais o IOF. Eu atendo muitas famílias no escritório, tenho um escritório de investimentos e às vezes a resposta que eu escuto é: eu vou esperar o resultado das eleições para
entender o que eu faço com o meu dinheiro, no sentido assim, eu vou mandar uma parte do meu dinheiro para fora se o Lula ganhar. Mas entenda, mesmo se o Lula sair, a situação é muito complicada para o país. Não existe hora certa de internacionalizar patrimônio. A hora certa de internacionalizar patrimônio é durante a vida inteira. A cotação do dólar é a variável menos importante. A variável mais importante agora é essa situação fiscal do país, essa situação muito parecida com o que foi na época da Dilma. E eu não falo para você mandar todo o seu dinheiro para fora e agir no desespero, não, pelo contrário, faça com calma, faça aportes mensais e mande uma parte, não é para mandar tudo. Eu comecei a investir no exterior, gente, na época que eu era CLT no banco, eu nem ganhava muita coisa, eu ganhava em torno de 7 mil por mês, eu conseguia guardar em torno de 1.000, 1.500, às vezes 2.000 reais por mês, e eu já tinha uma conta fora numa corretora, na época eu utilizava a Avenue, hoje acho que tem corretoras muito melhores, muito mais baratas e sem vínculo com o Brasil, mas é um começo e eles fazem um trabalho muito importante de informação, de conteúdo, isso é muito importante, e na época eu mandava pra lá, hoje eu teria feito diferente, teria usado uma corretora 100% americana, com melhores custos, enfim, mas na minha vida, mesmo CLT, acho que, não sei, talvez por eu sempre trabalhar em banco americano, eu trabalhava no Citi, na minha cabeça sempre fez parte da minha vida financeira, mandar uma parte do dinheiro pra fora todo mês, independente do câmbio. E é isso que eu quero ensinar para você na última edição do Workshop Risco Brasil 2026. Centenas de pessoas já passaram pelo workshop. Algumas pessoas já tinham experiência com o mercado americano, já tinham começado a investir, mas faltava ali uma estratégia de investimentos, porque não é só você comprar dólar, porque tem animal também que faz a seguinte comparação: mas a bolsa rendeu tanto, o dólar rendeu tanto, como se investir em dólar fosse comprar dólar e deixar parado. Não é assim, você vai comprar dólar e investir no maior mercado de capitais do mundo, que é Estados Unidos, você vai diversificar com ETFs internacionais, você vai comprar um pouquinho de bolsa americana, um pouquinho de renda fixa, um pouquinho de metais preciosos. Isso é uma carteira internacional de verdade. Então no workshop já passaram pessoas assim que nunca tinham feito uma remessa de câmbio para fora, pessoas bem iniciantes que nunca tinham aberto conta, abriram conta depois do workshop, como também pessoas que já tinham uma certa experiência, mas que faltava essa estratégia de carteira. Eu vou deixar alguns depoimentos aqui para vocês, de pessoas que já passaram pelo workshop. E estão abertas as inscrições da última edição do Workshop Risco Brasil 2026. Eu não sei quanto que eu vou fazer esse workshop de novo, são 2 dias ao vivo comigo. A minha filha nascendo, eu pretendo ficar off, não pretendo fazer novos lançamentos, não pretendo fazer novos workshops, então garanta a sua participação. Basta você apontar o seu celular nesse QR Code que está aparecendo durante todo o vídeo aqui e também no link do primeiro comentário fixado. Uma outra jumenta que tem chamado a minha atenção no sentido de economia é a Miriam Leitão. Vamos dar uma olhada no que ela falou aqui. Mas eu vou com 100 reais no supermercado, não consigo comprar quase nada, os preços estão super altos. É que os números nem sempre coincidem com a sensação. Às vezes você tem a sensação de preço alto, sensação de carestia, mesmo quando os índices estão mostrando queda. Então a sensação continua sendo de desconforto, mas nesse mês de julho e agosto, esses 2 meses, vai ser de alívio. Os preços altos dos supermercados são apenas uma sensação de desconforto. O que importa é que a inflação oficial está caindo. Mas quem que confia em dados oficiais do governo? Quem que confia no IPCA? Nem aqui nos Estados Unidos, os dados de CPI, que seria o equivalente ao IPCA no Brasil, nem aqui ele mede exatamente o aumento generalizado de preços. Tanto que tem um economista que fez, eu esqueci o nome dele, eu vou deixar aqui na tela, chama Shadow Stats. Eu vou colocar também a descrição. Foi um economista que ele recalculou o CPI, ele chegou à conclusão que a inflação real calculada através de um método mais realista, ele explica lá as variáveis que ele mudou em relação ao cálculo oficial. O gráfico mostra exatamente isso, que essa inflação recalculada, esse CPI recalculado, foi muito maior do que o CPI oficialmente divulgado pelo governo. E no Brasil é a mesma coisa. Eu não conheço ninguém que fez um trabalho, eu até gostaria de conhecer. Se eu fosse fazer um mestrado, um doutorado, eu acho que eu iria por essa linha, porque é um trabalho muito interessante você recalcular o IPCA. Se você conhece alguém que já fez algum trabalho parecido, comenta aqui, porque eu tenho
curiosidade de ler. Mas por melhor que seja o cálculo, por mais que essas iniciativas sejam super interessantes de agentes independentes do mercado recalcularem, por melhor que seja o cálculo, até do ponto de vista austríaco, é impossível matematizar a economia. É impossível matematizar as preferências dos agentes econômicos, porque o que é o IPCA? Ele calcula ali, de acordo com uma cesta de produtos, o quanto que aumentou nos preços, mas cada um tem um hábito, mora numa região, isso é um índice nacional, então isso muda dependendo da região. Também tem a questão de que o seu estilo de vida, os seus gastos não necessariamente refletem no mesmo peso o que o índice oficial coloca, então é impossível você matematizar de forma perfeita a inflação, o IPCA. E aí vem a Miriam Leitão, né, falando que não, que é só uma sensação, né? Quer dizer, então a gente tem que confiar mais no dado oficial do governo do que na nossa ação ali de pagar as contas no supermercado. Eu achei muito interessante o comentário de um cara, sério, esse comentário que foi genial. Agora o preço das coisas tem gênero fluido. KKKK. Tem dias que ele se acha baixo, tem dias que se acha mais alto, mas é só sensação, exatamente. Gente, como que essa mulher fala isso em rede nacional? Assim, é inacreditável uma coisa dessa. E quando eu falo que a situação do país não vai bem, é no sentido de preparar vocês. Do Brasil, a gente sempre espera o pior. É sempre prudente se preparar para o pior. E tem também um outro conceito, que eu sempre dou esse exemplo, né? Que é o conceito do Hayek, da arrogância fatal. O último livro do Hayek, do economista austríaco, foi Os Erros Fatais do Socialismo. E ele fala que um erro fatal do socialismo é quando um burocrata, ele acha que sabe mais do que quem está na ponta, quem está vivendo ali de fato o processo econômico, o processo produtivo. E é muito parecido nessa linha aqui do que a Miriam Leitão falou, que não, o que você está vivendo, o que você está assistindo é só uma sensação, você deve acreditar nos dados oficiais, ou seja, os dados de um burocrata. Isso também é arrogância fatal. E se você ficou comigo até o final, comente um eu fiquei, comente também como que você tem sentido a situação do país. Você é empresário, o que você tem sentido na sua empresa, o que mudou nos últimos anos, qual que é a sua situação ou no supermercado aí da sua região, eu quero saber aqui nos comentários. Muito obrigada por assistirem, pessoal, e até o próximo vídeo.